falar um pouquinho sobre a Divisão Internacional do Trabalho, né, chamada de DIT, e também a nova Divisão Internacional do Trabalho. Bom, quando eu falo em Divisão Internacional do Trabalho, eu estou falando no que cada país produz, certo? Nos diferentes processos de produção nos países e áreas econômicas, né? Cada território possui uma forma específica de produção e desenvolvimento e desta forma vão se criando divisões e hierarquia entre os diversos países, não é? Um país é agrícola, um país é industrial, um país é comercial. O Brasil é um país da agropecuária, né? Do agronegócio. E isso vai, de uma certa forma, criando aí uma divisão, uma hierarquia entre as nações, certo? Vai dividindo também os cenários em países desenvolvidos, que compõem os centros econômicos, e países subdesenvolvidos, né, que são os países periféricos. Por que periféricos? Lembra de periferia, né? Lembra de a margem. A periferia ela está ao redor dos grandes centros, não é? Assim são os países periféricos. Com base na Divisão Internacional do Trabalho, cada país desempenha um papel específico. Possui uma especialização que torna mais ou menos dependente economicamente no cenário global. Quer dizer, cada país, conforme as suas aptidões, né, conforme as suas possibilidades, conforme o seu solo, clima, relevo, né, condições econômicas, vai desempenhar aí um papel e vai produzir um tipo de produto. Nós temos aí uma nova Divisão Internacional do Trabalho, né, que começou a partir da segunda metade do século XX, que a partir disso ocorreu aí um grande processo de industrialização, né, em muitas partes do globo. Foi chamada aí de industrialização tardia, que é o caso do Brasil, dos países latino-americanos, né, dos países subdesenvolvidos. Como assim industrialização tardia? Começou o processo de industrialização tarde, né? Começou o processo de industrialização na segunda metade do século XX, sendo que os países desenvolvidos, eles começaram esse processo aí na primeira metade do século XX. Dentre os países que se industrializaram tardiamente, né, um exemplo aí encontra-se o Brasil. A nova Divisão Internacional do Trabalho possui uma certa descentralização. Alguns países assumem uma posição intermediária entre os desenvolvidos, né, e os periféricos. Estamos falando aí dos países emergentes ou em desenvolvimento. O que é isso, professora? São aqueles países que possuem um grande PIB, só que não possuem indicadores sociais legais. É o exemplo do Brasil, né, da China, da Índia, certo? Da África do Sul, né? Lembrando aí que eu estou falando dos BRICS, que são países emergentes, né? Que tem uma economia emergente, mas que tem indicadores sociais baixos, certo? Entretanto, há a manutenção das desigualdades entre os países produtores e consumidores de tecnologia. Esse é um grande problema, não é? Países como Japão, Estados Unidos, China, produzem tecnologia e vendem para os países periféricos, né? A partir do advento da globalização, os avanços técnicos nas comunicações e nos transportes permitiram uma grande mudança nos modos de produção, né? Como assim uma grande mudança? Apareceram as transnacionais, as multinacionais, e essas multinacionais, elas investem em pesquisa, em mão de obra altamente qualificada e vão terceirizar a produção para os países subdesenvolvidos, né? Para os países periféricos, países pobres, como o caso do Brasil,
certo? Nesses locais, os altos índices de desemprego e os baixos salários diminuem os custos do processo produtivo e aumenta os lucros dessas empresas. É o que acontece com a Coca-Cola, com a Nestlé, com a Nokia, né, com a BMW, com a Toyota, enfim, né, com todas as multinacionais que estão instaladas no nosso território. Elas vêm para cá, instalam suas fábricas, suas indústrias, contratam pessoas, trazem mão de obra qualificada, contratam mão de obra barata, né, para fazer o trabalho duro ali e pagam pouco e tem lucros extraordinários. É assim que acontece o processo de globalização, né, vamos dizer assim, industrial. Quando eu falo em Japão, Estados Unidos, China, eu estou falando da nova divisão internacional do trabalho, onde os países ricos, eles produzem tecnologia, informação, e os países pobres exportam produtos agrícolas, agropecuários e alimentam essas nações. É o caso do Brasil? Sim, o Brasil hoje ele alimenta praticamente quase toda a Europa, não é? Grande parte da Ásia. Por quê? Porque ele exporta muito. Eles, como nós falamos na aula anterior, ele exporta grãos, carne, suco, né, café e uma infinidade de outras coisas, minérios, né? Isso aí vai acabar fazendo com que esses países, né, se desenvolvam cada vez mais. A primeira metade do século XX marca a dite entre os países desenvolvidos, que são chamados de industrializados. Estados Unidos, Japão, país da Europa. O restante dos países, que são chamados de periféricos ou subdesenvolvidos, ainda são destinados à produção de bens primários, né, agricultura, pecuária, mineração. São marcados por uma ligeira mudança, né, com o surgimento do trabalho assalariado, mas isso não muda muito a vida das pessoas, né? E essas exportações aí de produtos agrícolas, ela vai aumentar o PIB dos países, mas não vai fazer com que esses países se tornem países desenvolvidos, porque isso aí não vai contribuir para os aspectos sociais desses países, né? Nós já falamos sobre isso na aula passada. Um abraço a todos, até a próxima.